Meus amores, aqui estamos nós dando continuidade ao nosso estudo Mulher do Reino. Hoje nós estamos entrando no nosso terceiro tópico do estudo, que é Meu Doce Lar, na abinha Eu e a Família. Mas antes de nós estarmos entrando aqui nesse estudo, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal e também para que mais mulheres possam ter acesso a esse estudo, assim como você tem tido. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso e mais pessoas possam ser abençoadas através deste estudo. Deixa eu estar pegando aqui para vocês. O estudo está baseado no livro Mulher Segundo o Coração de Deus, no capítulo 14, da autora Elizabeth George. Então, nós vamos estar trabalhando com esse livro que nós fizemos a leitura em áudio ano passado, lá no grupo de leitura em áudio, né, no WhatsApp. Então, hoje nós vamos estar entrando nesse capítulo um pouquinho mais a fundo. Então, vamos iniciar o nosso estudo hoje lendo Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Vamos ler de novo? Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, nós vamos iniciar falando sobre o nosso lar, que para ele se transformar no meu doce lar, eu tenho que jogar fora a preguiça. Mas por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ter, vamos dizer assim, tanto serviço dentro do lar para fazer? Devemos parar, primeiramente, e observar as referências sobre trabalho. E por que Deus considera tão importante isso? E por que ele mostra como que é uma pessoa tola aquela que dá lugar à preguiça? Então, vamos entender um pouquinho o trabalho. Primeiro, atende significa cercar, proteger e zelar. Então, quando você atende ao trabalho da sua casa, você não é apenas está falando sobre o limpar, sobre organizar, sobre isso. Não, está falando sobre você cercar, proteger e zelar. Esperar é a mesma palavra hebraica usada para atender. Aqui está um dos alvos divinos para nós, eu e você. Fomos designadas por Deus para zelar por o nosso lar e pelas pessoas que nelas vivem. E isso inclui também cuidar da organização, dos afazeres da casa. Então, isso realmente está englobado aqui. Por isso que nós temos um trabalho árduo, porque não é apenas o limpar. Se fosse construir uma casa, fosse apenas o limpar a casa, o decorar a casa, seria muito simples e fácil de ser feito. Mas não, Deus nos chamou para estar formando um lar e um doce lar. Uma mulher que zela pelo seu lar e pelo rumo de sua família é uma mulher que entendeu o significado da palavra atende. Quero que você pegue um papelzinho, escreva o que significa atende, que é cercar, proteger e zelar, para você não esquecer mais sobre isso. Então, para entender melhor o significado dessa palavra atende, vamos considerá-la no contexto de Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Lembra que eu falei para você que essa palavra atender é a mesma usada no hebraico? Lembra que eu falei para você aqui que a palavra esperar é a mesma palavra hebraica usada para atende? Então, aqui nós usamos esse versículo de Salmo 5:3. O que está acontecendo aqui? O salmista ora ansiosamente a Deus pela manhã e passa a prestar atenção, a vigiar, esperando suas orações
serem respondida. O verbo expressa vigilância ativa, proteção, salvamento e dedicação a alguma coisa preciosa. Eu creio que a sua família é algo precioso para você. Então, que você, a partir de hoje, comece a entender que você tem que vigiar com dedicação, que você deve zelar com dedicação. Precisamos perceber se não estamos negligenciando e ignorando a nossa família e a nossa casa. Ultimamente, muitas coisas eu tenho visto, muitas coisas eu tenho percebido em algumas pessoas, que as pessoas não têm colocado a família e a sua casa, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Que o primeiro dos primeiros é Deus. Depois de Deus é a nossa família. E tem pessoas que não estão fazendo, estão confundindo o serviço da igreja, o estar na igreja, com o primeiro lugar de Deus. Estão achando que colocando todos esses afazeres que tem na igreja em primeiro lugar, estão colocando Deus em primeiro lugar. E não é isso. Não é isso. Estar com Deus, orar, buscar, ter intimidade com o Senhor, ler a palavra dele, buscar orientação dele a cada passo do seu dia a dia, é colocar Deus em primeiro lugar. E não simplesmente ir para a igreja e entrar em todos os ministérios e fazer todas as coisas lá e negligenciar a sua família. Quando a sua família está de pernas para o ar, você está, na verdade, falando que a sua fé não é verdadeira. Porque a palavra diz, né, que em primeiro lugar devemos cuidar da nossa família. Porque se não cuidarmos da nossa família, estamos negando a nossa fé. Então, muitas mulheres têm que perceber que há momento para todas as coisas. Então, precisamos parar de negligenciar as nossas famílias e a nossa casa. Precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é a vontade de Deus para nós. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo quando eu trabalhei isso no discipulado, que era... O primeiro discipulado que eu fiz, agora eu não consigo lembrar o nome dele, mas que eu falei sobre as 3 etapas da nossa vida, né? A etapa primeira é quando nós somos solteiros, que Deus diz para dedicarmos todo o nosso tempo e todo o nosso vigor para o Senhor. O tempo de quando nós estamos casadas, recém-casadas, que vamos começar a dedicar o nosso tempo ao nosso esposo, mas aí ainda quando não tem filhos dá para dividi-lo. Não vamos dizer o tempo, ser organizada. Depois vai chegar o segundo tempo do casamento, que é quando você tem filhos pequenos, que você tem que cuidá-los desses filhos. Ser organizada e saber cuidar dessas coisas não impede você de trabalhar na igreja, mas se você negligenciar essas outras coisas, isso é como se fosse um pecado, gente. Então, a gente tem que cuidar. E depois a terceira fase, que é a fase que nós já entramos na parte da viuvez, que a gente não tem mais o esposo do lado, que você volta a dedicar todo o seu tempo a Deus, assim como está escrito nas escrituras. Então, nós temos que prestar atenção se realmente nós estamos fazendo da nossa casa um doce lar ou estamos negligenciando a nossa casa. O trabalho de edificação realmente não é um trabalho fácil e nem rápido. Provérbios 14:1 diz, né, que é só a mulher sábia que consegue fazer esse trabalho. Edificar significa literalmente fazer e levantar uma casa. Nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Necessitamos maiores instruções sobre edificação para fazer de nossa casa um lar. Lembre-se, um lar não é só um lugar, mas também as pessoas. Quem é responsável pela qualidade de vida deste lugar onde a família vive? Oi, é você, mulher. É você que é responsável. É nós que muitas vezes determinamos o humor e que mantemos um clima dentro do lar. Realmente, quando nós não acordamos com o pé direito, realmente tudo fica bem mais difícil para aquelas outras pessoas, porque nós estamos no meio, nós equilibramos. Então, quando a gente não está bem equilibrada, realmente tudo sai fora do ar. Então, precisamos
ter essa vontade de trabalhar, de deixar a preguiça pro outro lado, de pegar e largar todas essas coisas que não são necessárias, que não são a melhor parte, e sermos responsáveis com aquilo que o Senhor nos chamou, que é transformar uma casa em um lar, construindo um clima dentro da nossa casa. Lembre-se que Deus é em primeiro lugar. Tente ir à palavra de Deus todos os dias e orar para nivelar a temperatura do seu coração com o coração divino. Então lembre-se, não adianta você querer fazer com as suas forças, tentar criar um clima agradável na sua casa, criar, vamos dizer, na sua casa um lar, se você não estiver nivelado com o coração de Deus. O nosso alvo é que nosso lar possua um clima quente, alegre, amoroso, positivo e construtivo. Esse é o nosso alvo para a nossa casa. Trabalho para manter o conforto em minha casa. Se as coisas começam a esquentar, por exemplo, o que seria esse esquentar? Seriam palavras quentes, temperamentos quentes, emoções quentes. Eu tenho que ser sábia e buscar palavras que refresquem, que acalmem esse ambiente tenso que está dentro da minha casa, como está escrito lá em Provérbios 15:1, em Tiago 3:18. Então eu tenho que aprender a discernir aquilo que eu preciso fazer. É um trabalho que precisa de toda a nossa dedicação. Criando esse clima. Criar um clima de um lar é muito parecido com usar o termostato para regular a temperatura dentro de sua casa. Você decide qual será a temperatura ideal para a sua família e acerta o indicador numa temperatura confortável. Você é o termostato. Deus te chamou para você ser o termostato de sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Isso ele pede somente a ti. Ele não pede ao seu marido. Você pode ler toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e você não vai encontrar o homem sábio edifica a sua casa. Não, você tem que tomar posse das tuas responsabilidades. E essa é a tua responsabilidade de edificação. Para você ser sábia, você tem que aprender a criar esse clima, olhar para dentro da sua casa, verificar qual a temperatura dos ânimos que estão dentro da sua casa e buscar indicar uma temperatura mais confortável. Igualmente, se as coisas começam a esfriar, por exemplo, corações frios, pés frios, ombros frios, palavras duras, frias, trabalhando, dando uma palavra boa que alegra os corações, como está escrito em Provérbios 12:25, 15:13 e 15:15. Esses momentos são um desafio, mas precisamos regar com muita oração. Então, precisamos botar em nossa cabeça que sabedoria se constrói, a gente tem que buscar, você tem que comprar, vamos dizer assim, você tem que comprar, se você puder, se você não puder, você pesquisa em muitas palavras no YouTube, que hoje tem muitos estudos como esse que tem te mostrado, você busca aquilo que você pode para construir essa sabedoria e entender também mais sobre o seu papel. Você tem que decidir começar a edificar o seu lar. Você não pode apenas dizer assim, eu vou edificar, e deixa tudo. Tanto que eu sei que eu sou uma pessoa que se eu me deixar me levar, eu não vou fazer nada. Até mesmo porque vocês já sabem, vocês conhecem toda a história, né? Então, eu sei que se eu não tiver um alvo pro meu dia, eu vou acabar metendo o pé pela mão e não vou fazer nada. Tanto que eu deixei aqui na tela aqui pra vocês, como decoração, o meu planner, que ele tá bem colorido, bem lindo, assim, pra me chamar a atenção, pra que eu veja. Eu sei que eu tenho alguns alvos a fazer, tanto que eu escrevo o alvo quando eu tô bem e o alvo quando eu tô com fibro. Então, eu tento ter um alvo pros dois tipos de jeito que eu vou estar, para que eu venha sempre estar fazendo, nunca deixando de fazer alguma coisa, sempre tentando fazer o meu melhor naquele dia. Então, você tem que entender que é cada dia um novo passo. A gente não consegue fazer isso
correndo. Eu vou mudar da noite pro dia. Não é assim, não é da noite pro dia, porque muitas vezes a gente vai voltar a velhos hábitos, a gente vai fazer novamente, a gente vai ter hábitos que vão ser muito difíceis de você tirar, por mais que você lute, vai ser difícil, mas então nós precisamos começar com passinhos de bebê. E qual é esse primeiro passinho de bebê? Primeiro, você tem que entender que o papel de ajudadora e de guardadora é um plano de Deus para você. Não é o homem, não é o pastor, não é a igreja, não é ninguém. É Deus que planejou para você isso. Você pode estar vendo lá em Provérbios 31, 27. O segundo passinho que você tem que dar comece a atender ao bom andamento de sua casa. Comece pela organização. Lá em Provérbios 14, 23 você pode ler sobre isso. E o terceiro passinho de bebê que você tem que dar é elimine a preguiça. Aqui até eu deixei aqui e me esqueci de colocar a referência, mas tá em Provérbios. Depois eu dou uma olhadinha e deixo para vocês lá no grupo qual que é essa referência da preguiça que eu pulei sem querer querendo. Então esses são os 3 primeiros passos que você tem que dar. Entender que esse é um plano de Deus para você. Começar a atender para um bom andamento de sua casa. Eu tenho vídeo sobre organização aqui no YouTube, onde eu falo como eu me organizo, como eu faço os meus planejamentos. Eu mudo conforme vai indo os dias, eu vou vendo como vai funcionando pra mim, se daquele jeito que eu adaptei tá bom, se não tá, eu vou mudando. Então tem aqui vídeo sobre isso, sobre organização. E a gente tem que aprender a tirar a preguiça. A preguiça é algo que vai te roubar tempo. Então aqui por último, para nós terminar o estudo, eu deixei uns ladrões de tempo que você pode começar a avaliar a partir de agora para ver se você não está deixando esses ladrões roubarem o seu tempo, porque com toda certeza, e admito sempre que a gente não faz porque a gente deixa a preguiça tomar conta e a gente deixa o nosso tempo correr sem estar utilizando por um bom senso. Muitas vezes a gente não faz porque a gente não quer. Então, o primeiro ladrão é a procrastinação, as delongas, os adiamentos. Depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. E isso é algo que rouba o nosso tempo. O segundo lugar é a agenda e planejamentos inadequados. A gente não planeja, a gente não vem se organizando. Eu recomendo muito pra vocês, não precisa ser assim que nem esse meu. Eu tenho esse aqui pra vender na lojinha, se vocês quiserem. Vocês podem começar do mês que vocês quiserem a imprimir, que nem nós estamos agora em junho, pode começar a imprimir a partir de junho. Mas que você faça algo para que você se organize. Aqui, ó, deixa eu virar a página aqui porque dá para vocês verem. Aqui é todo o meu mês, então eu já tenho ele todo organizado. Então eu sei o que eu quero fazer. Se caso acontecer que uma dessas coisas eu não posso fazer, eu fico tranquila, porque eu sei que não é daquele jeito que era para acontecer. Esse aqui é o meu desejo. Orei a Deus, pedi para Deus para me fazer dessa forma. Mas se não sair assim, eu sigo planos de Deus para mim naquele dia. Terceira coisa é as interrupções, TV, telefone, redes sociais. Isso ajuda muito pra gente parar no tempo. A quarta, a falha no delegar tarefas. Aqui em casa a gente delega tarefas. A gente tem esse sistema. Eu falo para os meus filhos o que eles precisam fazer, me ajudar. O meu esposo, ele me ajuda. Ele tem as coisas que ele faz. Ele chama os meninos para fazer alguma coisa. Então nós estamos sempre nos ajudando. A outra, o mau uso do telefone, que também entra com as interrupções. Gente, tu tem um telefone, a tua vida não é o do telefone, você tem uma vida a par, você tem deixado as outras coisas, então comece a usar o telefone com sabedoria. Leituras inúteis que não são para a tua edificação, corte de sua lista. Má administração do tempo, você não tem
uma administração, eu vou fazer isso nesse horário, mas que nem, por exemplo, que eu disse pra vocês que eu tenho duas rotinas, a rotina normal quando eu não tô com dor e a rotina da fibra. Então a rotina normal eu tento fazer pra me acordar num horário e a rotina da fibra eu sei que eu vou acordar mais tarde, então eu tenho aquela rotina, então eu sei o que eu vou fazer numa ou na outra. Então eu não vou perder o meu tempo com coisas que não vão me ajudar. E a última coisa é prioridades erradas. Como a gente já falou ali antes sobre a negligência com a casa e com a família. Você tem que cuidar suas prioridades. Você tem que cuidar aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração para você deixar de lado e começar a valorizar aquilo que Ele lhe deu, aquele presente. Tanto que lá no grupo, essa quinzena eu vou estar liberando para vocês um PDF que eu fiz com uma organização que a autora passa aqui pra gente fazer, pra gente poder dar de conta das nossas coisas e poder entender melhor como começarmos a dar um bom andamento no nosso lar. Bom, meninas, fica por aqui o nosso estudo. Espero que isso tenha tocado o coração de vocês e que a partir de hoje vocês venham fazer da sua casa um lar doce lar. Beijinhos, tchau, tchau!